Doutora Denise Albano, na época da pandemia, se procurou acusar o governo de então, e particularmente o presidente Jair Bolsonaro, por tudo que o sistema queria que imputar sobre ele. E agora, doutora Denise, o sistema parece que repete o terror, utilizando, infelizmente, o povo gaúcho para tentar impor o medo e fazer o controle social. Como é que a senhora avalia essa situação do Rio Grande do Sul, a postura do governo e a postura da sociedade brasileira? Eu avalio como algo extremamente indigno, de causar uma profunda revolta. Veja que hoje nós temos uma realidade posta. Se não há uma omissão deliberada, é certo que há aí uma demonstração de incompetência absoluta de uma gestão de crise que, ainda que com alguma dificuldade, dada a magnitude dessa tragédia, mas o que era de se esperar era um gabinete de crise com os ministros agindo, as agências, como a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, todas essas agências, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem cuida dessa parte aí de fiscalização, liberação, autorização de medicamentos, que estivessem atuando de maneira articulada. E o que se vê é uma completa desarticulação, é um bate-cabeça em que o povo termina se revitimizando. Quer dizer, para além do sofrimento de perdas de vidas humanas, danos materiais, pessoas que perderam suas residências, seu local de trabalho, mas pelo menos salvaram a vida. Mas aí vem a revitimização, porque muitas vezes procuram ter a assistência da Defesa Civil, e o que vimos, você mostrou mais cedo aí na reportagem, é a tal da ANTT, a agência, multando caminhões por suposto excesso de carga, falta de nota fiscal de mercadoria doada, a não autorização da Anvisa, porque soube de um médico em uma cidade atingida lá do Rio Grande do Sul, que está tentando adquirir medicamentos em uma considerável quantidade para fornecer para a população necessitada, até porque o contato com a água poluída, suja, advirá aí problemas para a saúde da população, e ele, numa atuação benemérita, louvável, para dar medicamento para prevenir doenças ou tratar já leptospirose, outras doenças que podem advir desse contato com água suja, esse médico reporta dificuldade junto à Anvisa. Então, é lastimável, você bem lembrou o período da pandemia, criticou-se o governo Bolsonaro pelo que ele, na verdade, fez, e foi distorcido pela grande imprensa. Quem quis se vacinar teve vacina aí para 3, 4 doses no Brasil inteiro. Houve aí todo um trabalho de logística do Pazuello para, até nas regiões mais remotas do Amazonas, haver disponibilidade de vacinas. Houve o auxílio financeiro aos estados, quando o que se ouviu da ministra do Planejamento foi dizer que não vai ser liberado recurso porque os prefeitos ainda nem sabem o que pedir. Mas como não sabem? Cidades inteiras debaixo d'água, a necessidade de recursos emergenciais para aquisição de equipamentos para salvar a população, a necessidade imediata de aquisição, talvez, também de materiais para dar para a população que perdeu tudo, alimento, água mineral. Como não se sabe? Então, é lastimável, mas dessa tragédia fica claro o que a gente já conhece em relação a governos petistas. A incompetência
é a regra, eu prefiro crer que é só incompetência e não outros motivos obscuros, ou eu diria nem tão obscuros, porque vimos também nas redes sociais algumas militantes ou seguidoras ou admiradoras ligadas aí à esquerda e aplaudiam o sofrimento do povo sulista porque eles, a sua maioria, é antipetista, é conservadora, pró-família, pessoal do agro lá é forte, e repercutiu bastante aí uma esquerdista até celebrando o sofrimento do povo e até perda de vidas humanas. Mas é isso, o povo brasileiro é quem está se dando as mãos para ir em socorro, prestando esse auxílio para o valoroso povo gaúcho. Como é que a senhora avalia esse episódio aí em particular, tendo em vista que, de fato, ficou comprovado aí pela reportagem do SBT e também da Record que os caminhões estavam sendo não apenas impedidos de seguir, mas também multados, né? Como é que a senhora avalia esse episódio em particular e a reação do empresário e influenciador Pablo Marçal? Eu vejo como uma situação que é bem emblemática, que serve de exemplo, que bem ilustra o quanto a Globo hoje é um dos meios mais nefastos de ataque, eu chamo ataque mesmo, à população brasileira. O que essa empresa vem promovendo de desinformação, porque eles dizem que os outros é que praticam fake news, os outros é que desinformam, os outros é que praticam discurso do ódio. Eu não sei se vocês reparam bem que a indignação do povo é cada vez mais frequente. Vez por outra, numa transmissão ao vivo, pessoas interrompem, às vezes, essas transmissões para vocalizar toda a sua indignação diante do mal que essa empresa vem promovendo nos últimos tempos no Brasil. Você olha que praticamente eles deslocam o William Bonner praticamente uma semana depois da tragédia, porque a prioridade era cobrir aquele espetáculo grotesco, claramente com toda uma estética satânica, que foi o show bancado, a maior parte com dinheiro público, da artista norte-americana Madonna. Aí só depois do grande show em que a Globo deu ampla cobertura, transmissão em vários canais, é que desloca o principal âncora, e esse cidadão a quem eu parabenizo pela coragem, ele como que é porta-voz de uma indignação que cada vez mais se espalha pelo Brasil, e o último episódio envolvendo esse influencer, Pablo Marçal, que já se encontrava no Rio Grande do Sul há muitos dias, ajudando direta, pessoalmente, a salvar pessoas, doou um carro de altíssimo valor para ser rifado e daí angariar recursos. Ele próprio, com recursos próprios, adquiriu alimentos, água mineral para distribuir para a população. Qual o motivo? Eu sigo o que a brilhante jornalista Paula Schmidt falou. Se essas pessoas buscam, de certa maneira, alguma promoção, mas o exemplo delas, a atuação delas, de mostrar qual é o caminho, que deixe a pessoa mais simples, que possa doar 5, 10, 15 reais, até as pessoas de maior posse, de ir lá, como o próprio Luciano Hang, perseguido por esse consórcio, pela Globo, TSE, que até hoje está com suas redes sociais banidas, que desloca 2 helicópteros e ele próprio vai ajudar a salvar gente lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa que vem
perdendo total credibilidade, hoje está mais do que claro que atua como porta-voz desse desgoverno. E se você quer fazer um bem para sua família, para sua consciência, para sua mente, eu recomendo fugir da programação dessa nefasta rede de televisão.